Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje o assunto é performance de disco. Por que servidores, até mesmo desktops, são lentos? A gente coloca mais memória, às vezes investe num processador um pouco melhor, como por exemplo um notebook. Você deixa de comprar um i3, pega um i5, gasta aquela grana lá e de repente percebe que a performance dele é tão ruim quanto o antigo disco. Nada mais do que disco. Quando a gente observa desktops, notebooks, a gente tem duas opções de disco. Ou ele é de 5.400 RPM ou de 7.200 RPM. Isso é enorme diferença para notebook. Tá? E quando a gente entra nos sites, que seja Lenovo, Dell, HP, a gente observa que essas opções elas são sempre mais caras. É porque a volumetria do disco de 2,5 polegadas, ela encarece muito performance. Então o que é o ideal? Substituir esses discos por SSDs. Ah, mas não tem um SSD de 1 TB. Eu vejo ofertas de discos aí de SSDs de 256 GB, 512 GB. O mercado infelizmente ele está limitando a gente para volumes maiores. Mas existe fora. E pode ter certeza que o investimento no SSD para um notebook vai fazer uma enorme diferença. Pode pegar aquele notebook velhinho seu, pegar um SSDzinho ali de 256 GB que está com um preço bacana no mercado, lançar lá, que vocês vão ver a melhoria absurda que vai dar. Tá? Vai dar boot rapidinho, vai carregar os programas bem rápido. Aí o que eu sugiro? Existem algumas adaptações que se faz, hoje é óbvio, ninguém está usando CD mais, que é uma gavetinha, você substitui o DVD por essa gaveta e você pode ter 2 discos no seu notebook. Então você pega aquele seu de 1 TB ali de 5.400 RPM, que é bem lentinho, move a pasta Meus Documentos para ela, mas mantém ali toda a instalação no SSD. Então vocês vão ver que vai dar uma performance bacana. Quando a gente traz essa ideia para servidores, é a mesma coisa. A diferença é que para servidores nós estamos vivendo um momento de rachão. Ou você tem armazenamento ou você tem performance. Tá? Quando a gente tenta aliar armazenamento e performance com SSDs, a brincadeira fica cara. A gente tem pouquíssimos fornecedores, e o que deixa aí o mercado na mão de poucos, e com isso, sem concorrência, preço alto. Então não é só por questão que o dólar está aí batendo na casa dos R$5 aí. Então, como que é a história de performance de disco para servidores? Antigamente, existiam discos de 15.000 rotações. Né? A gente estava falando aí agora há pouco de notebook, 5.400, 7.200, pois é. Para servidores eram 15.000 rotações, mas eram discos de 3,5 polegadas, aqueles discões maiores. O grande consumidor desses discos não somos nós, donos de atacado, distribuidor, varejo, nada disso. São os data centers. Esses discos, além de consumirem muito espaço físico, eles aquecem muito. Então, imaginem ali armários e armários de discos, contendo aí milhares de unidades de discos de 3,5 polegadas, consumindo aí muita energia para rodar em 15.000 rotações. Então, quando a gente fala de andares de equipamentos, a gente está envolvendo aí consumo de energia elétrica para fazer esses equipamentos funcionarem, mas também para resfriar. Então, são ar-condicionados mais potentes, então, ou seja, é um ciclo. Tá? Então, com isso, esses grandes consumidores chegaram às indústrias na parede, a gente precisa resolver essa questão. A demanda por espaço em disco está crescendo, mas também está crescendo o armazenamento. A gente precisa de reduzir esse espaço, reduzir consumo de energia e eu quero solução. O que fizeram? Pegaram a geometria do disco de notebook, aquele de 12,5 polegadas, e desceram a velocidade dele de 15.000 rotações para 10.000 rotações. Aí, poxa, mas perdi performance, né? Não exatamente. Se a gente pegar aí discos de 600 GB 15K, 3,5 polegada, comparar com um disco de 600 GB 10K, 2,5 polegada, eles têm praticamente a mesma velocidade de leitura e escrita. Tá?
O que acontece é quando esse volume aumenta. No meio empresarial, a gente tem dois tipos de demandas que é voltada para o disco. Ou lê ou escreve. Então, se você tem uma demanda maior por leitura, como por exemplo, validação de estoque, de cadastro de cliente, precificação, busca por relatórios, se a demanda na sua empresa é mais por leitura, existem SSDs fabricados focados em leitura. Então ele vai te dar ali 60%, 65% de performance maior para essa atividade do que para a escrita. Então percebam que ele vai dar mais ênfase em leitura. Então para escrever ele vai ser mais lento. Então tem que ter bastante cuidado na hora de escolher um disco desse. Você precisa de uma análise bem mais aprofundada para não comprar errado. Da mesma forma, existe o disco que atende o contrário. Ele vai focar em gravação e não em leitura. E existem os discos de uso misto. Quando ele atende os dois, ele é um misto. Então quer dizer que ele vai ficar ali em torno de 50 e poucos por cento para cada lado. Para quebrar isso, para tentar trazer aí armazenamento, performance, sair desse foco de só leitura ou só escrita, se eu preciso de mais poder ainda de leitura e escrita, veio para o mercado uma tecnologia nova chamada NVMe. O que os caras fizeram? Pegaram ali aqueles SSDs que vocês já viram aí na internet, pegaram uma placa PCI Express, não tem controladora, não tem aquele cabo SATA ou SAS convencional, ele é um disco direto atachado numa placa controladora espetada numa PCI Express. E ele salta dos 12 GB para 32 GB. Um disco extremamente performático, tanto para leitura quanto para escrita. E é óbvio, o preço acompanha. Quanto mais tecnologia, mais caro. E esses discos têm sido vendidos no mercado na casa de 6.4 tera cada disco. E eles normalmente são vendidos em pares. Então isso quer dizer que a placa já faz automaticamente espelhamento disso, já o RAID 1, né? E ele vai te entregar ali os próprios 6.4 tera, pegando a metade para fazer o controle e melhorar a velocidade. Então são discos aí de extrema performance, focados para demandas extremas, buscas de dados grandes, volumosos, pesados, com um número de acessos bem rigoroso, ou seja, 300, 400, 1000 usuários simultâneos. Tá? E esses discos hoje não são compatíveis com qualquer servidor, tá? A placa-mãe tem que estar preparada para reconhecer essas unidades. Alguns PCs desktops aí para gamers já estão vindo com soquetes NVMe, mas são discos aí limitados na casa de 1 tera. Mas para servidores, a gente já está podendo contar com essa tecnologia com volume também para armazenamento. Um outro detalhe importante é que nesse meio, para servidores, os discos de armazenamento estão batendo na casa de 14 teras. Então esses discos de 14 tera, eles vão servir apenas para armazenamento. Tá? Não pensem nele como unidade robusta. Caso vocês precisem de velocidade, mas também de armazenamento, o ideal é um servidor de 2 conjuntos de discos separados, onde aquilo que você precisa de performance vai estar lotado nos SSDs e toda a parte de backup, armazenamento de dados que não são tão acessados, ficam nesses discos mais lentos. Tá? E a Tucom está aqui para te ajudar a entender o seu cenário, analisar o seu ambiente e tentar te propor um meio termo entre o custo-benefício para atender sua empresa, para você não ficar aí sofrendo e reclamando com RP lento, com baixa produtividade, com dificuldade de venda, por conta de performance de banco ou do servidor. Tá? Então pode contar com a gente faz essa análise aí para vocês e damos toda a orientação de qual caminho seguir aí para o melhor investimento possível.